Salve, bom dia. Hoje nós estamos aqui dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, porque hoje é um dia muito especial e a gente tem uma programação especial. Hoje é o Dia do Trabalhador Rural e por conta disso nós fizemos uma mudada, assim, nós demos uma mudada no nosso dia, né? Até para comemorar esse momento. Nós já vou receber aqui o nosso ilustre Caio. E como é um dia diferente, a gente já começou em horário diferente. Começamos às 9 horas da manhã. Ei, bom dia! Bom dia! Bom dia, amiga de França, bom dia. Bom dia a todos os Você me amigos ouve ouvintes. bem? Não, excelente. E me vê Sim, bem? sim. Ótimo! Tudo bem por aí, nessa terra linda aí? E um maravilha, o Nordeste lindo, o inverno fantástico, o ano onde Deus, apesar dessa pandemia, mas para o lado do inverno foi maravilhoso. E o homem do campo vive do inverno. E eu queria te agradecer por o convite, a doutora de França, agradecer demais. E para mim é uma honra participar dessa live, principalmente no dia de hoje, que é o Dia do Trabalhador Rural, o Dia do Homem do Campo. Quando o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo É. não plantar, a cidade não vai almoçar. O agronegócio não para nunca. Então, para mim é um orgulho muito grande estar nessa live, nesse dia tão importante, que é o dia do guerreiro, do homem do campo, do trabalhador rural, que está presente na nossa casa diariamente, seja no café da manhã, no almoço e na janta. Então, viva o homem do campo, o agronegócio não pode parar nunca. Nossa, podia acabar aqui a live, porque você já falou tudo. Adorei. É um prazer. Caio, assim, por mim, eu hoje fazia uma live a cada hora, sabe? De tanto que Sim, eu sim. amo esse dia, de tanto que eu. Mas eu não consegui, com as pessoas que eu fui contactando, a disponibilidade, né? Algumas. Eu até ia trazer agricultores para falar, mas alguns, em razão até da localização, né, das suas residências, tem uma internet difícil, e aí eles fizeram testes, não foi possível. Eu falei, bom, a gente vai fazer o que dá, né, dentro das nossas condições, mas a gente vai pontuar esse dia, porque esse dia é muito importante. Com Eu fiquei certeza. muito feliz quando você topou participar, porque O você é um orgulho é guerreiro, meu. né? Você é um guerreiro da educação nessa área, nesse Muito setor, obrigado. porque além de professor, você também é um trabalhador do campo, e eu acho isso muito bacana, né? Porque não é um ensino retórico, né? Você fala e ensina do que você vivencia de verdade, entendeu? Eu E sempre, eu eu acho sempre isso fiz muito questão, bacana. eu sempre fiz questão de nunca perder minhas origens da roça, homem do campo, apesar de ter estudado e com muito orgulho ser professor de disciplinas agrárias, mas eu sempre fui um produtor, eu sempre fui um homem da roça. Isso tem me ajudado muito. Eu acho essencial que a gente tenha como transmitir no quesito educação, verdades. E, às vezes, o professor, ele acaba sendo só um intermediário, né? Aquele atravessador de conhecimento. Eu acho que não deve ser assim. A educação, ela tem que ser um processo de transmissão de verdade. E quando a gente Principal, tem uma pessoa que ensina sobre o campo, mas ela também é do campo, nossa, maravilhoso, né? Principalmente na nossa área, doutora, que não existe verdades absolutas quando se trata de agropecuária. Nem toda verdade é verdade, depende das situações. O que é verdade numa propriedade pode ser mentira noutra. Então não tem como trabalhar educação rural, educação agrícola, sem vivenciar. Então você Tem precisa vivência. vivenciar, porque não dá para ser professor de laboratório, não dá para você trabalhar com animais ou com vegetais em laboratórios, em computadores. Então você tem que ter a vivência do campo. Enquanto o pessoal chega aí, eu vou pedir até para todo mundo, né, compartilhar esse vídeo aí. É só mandar um aviãozinho para quem você acha que precisa assistir, ou então apertar esse coraçãozinho aí do lado, porque assim mais pessoas vêm nos assistir. Eu vou agradecer, fazer os meus agradecimentos de praxe e vou te apresentar formalmente, porque assim fica registrado para a gente gravar. Ok. E começo dizendo, né, oficialmente que
É a primeira live do dia e o dia já começa muito bem. Né? Nós temos aqui o professor Kael Rocha, que vai parar de me chamar de doutora agora. Tá? Já parei. Tá? E senão eu vou te chamar de Carlos Sérgio. Não, então vai ser a de França mesmo. Isso aí. Bom, porque eu tenho a grande honra de conhecer esse profissional, mas ele também é meu amigo. Então, assim, ele vai me chamar de França, de Dido, o que ele quiser, não tem problema, porque ele está aqui como professor, mas ele também é meu amigo. Professor Kael Rocha, que é graduado em licenciatura do campo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, ele saiu de lá da terra dele e veio estudar aqui na nossa terra, né, e vivenciou toda a Universidade Federal Rural com todas as suas glórias, né, e alegrias, né, porque a Rural tem muito disso. É também mestre em educação, fez o mesmo programa de educação agrícola que eu tive a honra de fazer, foi assim que eu o conheci. E ele também tem especialização em docência superior e é professor do Instituto Federal no Ceará, no campus Crato. Além disso, como nós já dissemos, né, ele vivencia a docência e vivencia a atividade do campo, né, tem um trabalho maravilhoso que ele vai falar para a gente aqui, com cavalos, com tudo. Ele também é excelente artista, é um poeta, é um compositor, mas a gente vai falar passo a passo. E ele está aqui hoje justamente para falar para a gente sobre esse dia, que é um dia que precisa ser demarcado, pontuado, lembrado. E é um dia, eu coloquei um post dizendo que é para quem alimenta esse país, e é verdade. E essa é a minha primeira pergunta para você, né? Nós estamos falando aqui de um trabalhador que ele é presença absoluta no nosso país, porque o nosso país é essencialmente agrário. Eu não me canso de repetir isso para as pessoas. Eu falo sempre, as pessoas se enganam. Quem pensa que o Brasil é Rio e São Paulo está muito enganado, né? O Brasil é muito maior e muito mais verde do que se pensa. Então, eu quero começar perguntando para você, porque queria primeiro que você se situasse para as pessoas como trabalhador rural, porque eu sei que a tua história toda de família toda é essa. E o que te levou para a educação, primeira coisa, e o que te levou para a educação, e porque você não foi aquela pessoa que saiu daí, veio para o Rio, se encantou com a cidade e ficou. Você voltou para atuar na tua terra. Isso é muito bacana. Então, fala um pouco para mim. É de França, tem que tirar a do doutor. É de França. Eu tenho muito orgulho de ter nascido no campo, ter nascido na roça, ter sido criado na roça, e fiz técnico em agropecuária na antiga Escola Agrotécnica Federal do Crato. Então, eu começo minha vida profissional como técnico em agropecuária, no qual tenho muito orgulho em ser técnico em agropecuária. Então, meu nível médio foi técnico. Fui para o Rio de Janeiro fazer licenciatura em Ciências Agrárias, e assim que formei, voltei para a minha casa, e no mesmo ano teve um concurso no IFCE, que era um antigo colégio agrícola. Então, eu voltei para ser professor aonde eu estudei. Então, isso é fantástico. É você ter a oportunidade de devolver na formação de outras pessoas, como eu ganhei também a honra de ter sido aluno da Escola Agrotécnica Federal, e pública e gratuita. E aí tive a oportunidade, depois de alguns anos, voltar para fazer um mestrado, onde eu tive a honra de ter sido seu colega. Então, fiz mestrado na Rural do Rio de Novo e voltei de novo para a escola. Então, é uma relação muito forte entre Escola Agrotécnica, IFCE, e Universidade Rural. Essas duas instituições que eu tenho uma gratidão fantástica, são verdadeiras mães para mim, porque eu acho que a gratidão ela tem que existir. E aí, a relação com a educação, que você perguntou, por que eu sempre busquei trabalhar na área da educação, porque por ser da roça, por vivenciar, eu sou muito técnico e prático, então precisava estudar a questão didática, a questão da educação, que ela é fundamental. A educação agrícola hoje, de França, ela é responsável por um maior setor, que é o setor primário, que precisa de tecnologia. Então, para você chegar com a tecnologia no campo, você tem que ter educação. Então, por isso que eu busquei fazer licenciatura em Ciências Agrárias, fiz especialização em docência do ensino superior e mestrado em Educação Agrícola. Então, exatamente para que eu pudesse fazer essa junção entre a questão prática e técnica de produção, somada à questão didática pedagógica. Então, essa luta aí, ela trabalha sempre junto.
Maravilha. Fala pra gente, eu queria pedir para quem está assistindo a gente, colocar da onde está assistindo, tá? Qual a cidade, para a gente ter uma noção, porque eu já vi várias pessoas aqui na sala e entraram para dizer disso, você está em qual lugar, qual cidade, para a gente ter uma noção aqui. Essa questão de tecnologia, às vezes ela é um pouco rechaçada, né, por aqueles puristas, né, que acham que a tecnologia pode descaracterizar a atividade do campo, a atividade rural, o que não é uma verdade. Você vai falar isso para a gente. E eu queria primeiro pedir para você localizar para a gente, tem gente de São Paulo, começaram a falar, onde é que você está, assim, dentro do mapa, né? Onde que é o Crato, para as pessoas saberem. O Crato fica no sul do Ceará, e fica lá na beirinha lá do Ceará, na divisa com Pernambuco, e o Crato é um verdadeiro oásis. O Crato é uma cidade onde tem cachoeiras, é uma cidade onde tem água. Muita gente no sul acha que o Ceará é seco, é só seco, não, mas o Ceará, o Nordeste, ele é muito rico, é uma diversidade muito grande. Então, a Escola Agrotécnica aqui no Crato fica na Chapada do Araripe, é uma reserva florestal, inclusive a primeira reserva oficial, e ela é uma cidade muito rica a nível de água, e nós estamos num entorno muito rico, devido ao Pernambuco, mas muito rico na produção agrícola. Olha, eu já vi que tem gente de Cabo Frio, de São Paulo, da Barra da Tijuca, da Barbalha, eu acho, Salitre... Barbalha, meu padre, meu reverendo, Padre Carlos, meu reverendo, minha bênção. Salitre, vai colocando aí, gente, vai colocando aí para a gente saber onde vocês estão. Então, a gente está falando aqui, gente, com o professor Kael, que é lá, como ele acabou de se localizar, do sul do Ceará, uma área que não tem esse estereótipo que as pessoas têm, né, daquela seca, é uma terra mais... as imagens que eu vejo, que Kael me manda, dá vontade de mudar para lá, né? Porque é tudo verde, água, cachoeira, cavalo. Falo, Kael, manda um cavalo para mim. Eu sempre falo isso para ele. Mas, e a educação aí, professor? Como é que é, Kael? Ela é mais voltada para a educação no campo ou ela já se perdeu um pouco? Porque a gente sabe que a educação, nesse viés, a gente até que percorreu um pouco desse país, visitando as escolas, né? E a educação no campo, ela está um pouco assim, largada, né? Aí, ainda tem esse viés de fixar o homem no campo? Tem. A gente tem trabalhado muito essa questão do retorno, né? Porque o básico da educação agrícola, o princípio dela é pegar o filho do agricultor, capacitá-lo de inovações tecnológicas e fazer com que ele volte para o campo levando as tecnologias. Isso ainda existe, mas hoje a grande maioria tem um lado positivo que continua estudando, vem para o nível médio, mas continua fazendo a faculdade, como foi meu caso, e leva a tecnologia. Mas a intenção é que esse aluno possa voltar para o campo levando novas tecnologias. E a de Francês falou uma coisa interessante. A questão de tecnologia, muita gente, às vezes, até mesmo da agricultura alternativa, da agricultura orgânica, mas ela tem que usar a tecnologia, porque a tecnologia são técnicas desenvolvidas. Então, mesmo dentro da agricultura orgânica, se você puder usar uma técnica de você ter uma minhoca, se você ter um minhocário para que produza humus, você vai ter uma horta de mais qualidade. Então, essa tecnologia, ela não pode ser vista só para os grandes. Muita gente tem, de forma errônea, essa concepção de que a tecnologia é do produtor de soja, do grande produtor. Não. A tecnologia são manejos tecnológicos que têm que ser usados, sim. Dentro da agricultura orgânica, dentro da permacultura, ou dentro também da mecanização agrícola. Ela é independente. Então, eu já, às vezes, quando estou dando palestra, pessoal, mas a tecnologia é coisa do grande, de latifúndio. Eu disse, não. A tecnologia ela é também do pequeno. Se eu dou uma dieta mais rica a uma vaca, se ela produz 5 litros de leite, se eu dando uma dieta, um alimento melhor, ela vai produzir 10. Isso é tecnologia. Por isso que hoje os estudos agrícolas têm investido muito em tecnologias. E isso é fantástico. Eu costumo dizer para as pessoas, quando elas falam isso para mim, né? Que eu falo assim, esse pensamento é semelhante a você pensar que computador é coisa da NASA, que você não pode ter em casa, né? Não é verdade. Hoje em dia você pode adequar a sua realidade ao manejo de tecnologias.
A gente está falando por um uso de tecnologia aqui, a gente está se vendo, você está no Ceará, eu estou aqui. Isso é um celular, né, um aplicativo simples que a gente faz uso e a gente está fazendo uso aqui da tecnologia, nós estamos sendo beneficiados. Olha, tem gente aqui de Duque de Caxias também, Rio de Janeiro. É de França. Nesse sentido... A própria tecnologia hoje está sendo muito útil dentro da educação agrícola. Já que a gente está falando de educação agrícola, é só para você ter noção. Obrigatoriamente teve que ter esse isolamento pela questão da pandemia. Eu sou super a favor desse isolamento. Não tem como você continuar uma sala de aula com 40 alunos. E aí, a tecnologia é quem está salvando. Por mais que seja questionado a eficiência ou não, mas é uma alternativa. Não tem como liberar esse aluno e parar. Então, eu, por exemplo, além de ter uma plataforma do Instituto, que a gente continua trabalhando com os alunos, eu, por coincidência, todo início de semestre, eu peço à turma para fazer um grupo de WhatsApp e eu no meio do grupo. Então, toda a disciplina minha, equinocultura, zootecnia sustentável, solos, nível médio, a gente tem um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque a aula não termina, a aula não se finda naqueles tempo que você está em sala de aula. Essa relação ela é muito mais. Então, você tira dúvidas, você convive virtualmente com os alunos, passando tecnologia, passando vídeos, tirando dúvidas. Então, a tecnologia ajuda nesse recurso didático. E aí foi tão maravilhoso, porque mesmo estando afastado dos alunos afastados, mas cada um em sua casa, a gente continua tendo debates, a gente continua passando atividades. Eles, o que é que eu faço semanalmente? Passo atividades, passo vídeo, peço uma reflexão e que eles me mandam no meu e-mail. Porque também não dá para estar lendo no celular, não dá. Então eu passo a atividade no grupo de WhatsApp e eles respondem por e-mail. E está sendo, graças a Deus, não tão eficiente, eu volto a dizer, quanto está presencial, mas está ótimo. Diariamente eu estou mandando trabalho, estou discutindo, fazendo reflexões, e foi a tecnologia. Se não fosse essa tecnologia, a gente estaria tudo parado. Olha, eu quero dizer para você que esse projeto aqui nasceu de uma iniciativa assim, pessoal, né? Eu falei, gente, a graduação parou o ensino, continuou extensão e pesquisa, mas parou o ensino, a gente perdeu o contato, até porque, como você disse, não tem como ter. Eu tenho turma com 59 alunos, imagina, não dá para, só se eu der aula lá no pátio, né? Para espalhar todo mundo, com microfone, não tem como. E é necessário isolamento. Eu falei, mas gente, eu tenho que ver as pessoas, a gente tem que levar conteúdo, a gente tem que falar. E aí, nós criamos esse projeto. E eu quero dar hoje uma notícia em primeira mão, e eu escolhi dar hoje, que eu soube semana passada, até pelo dia, e até eu falei, vou falar isso na live com o Kael, que o PROEST, ele aprovou esse projeto como sendo um projeto de extensão da universidade. E agora esse projeto aqui, a professora quer saber, ele é um projeto da universidade em tempos de pandemia. É um projeto de acessibilidade, é um projeto de levar conhecimento. E isso, a gente levou o projeto, a submissão à Pró-Reitoria de Extensão, ele foi aprovado, e a gente, a partir de agora, esse é um projeto oficial. E eu fiquei muito feliz. Eu quis dar essa notícia na sua live, para você participar. Eu fico orgulhoso de fazer parte, aí, tanto nesse dia maravilhoso, de fazer parte dessa boa notícia. Você poder passar, transmitir, é muito fantástico. O ser professor, você que é também, é muito fantástico. Você transmitir conhecimento, você devolver, porque nós temos uma obrigação de devolver o que a gente aprendeu, principalmente nas redes públicas, a gente aprendeu, então, Deus que passa para você o conhecimento, então você tem a obrigação de transmitir para outras pessoas e fazer o bem. Então Olha, a questão. E de Altinho, Minas Gerais, tá? Falando, te vendo aqui. Legal. Então, Edifrância, essa questão da educação agrícola, ela é fundamental, ela é essencial. E entrando numa discussão agora, mais nessa questão de produção agrícola, ela vai se fazer necessário. Depois dessa crise da pandemia, nós vamos ter uma outra crise, que é uma crise econômica. Nós vamos ter desempregos altíssimos, nós vamos ter falência de algumas prefeituras. A maioria das prefeituras vai entrar em falência, porque por não estar, por exemplo,
setor de obra, que passa muito ISS para as prefeituras, estão parados. Eventos estão parados. Então, algumas prefeituras vão entrar numa falência muito grande e a prefeitura não pode produzir. O Estado e a prefeitura não podem produzir dinheiro. Quem pode produzir dinheiro é só o governo federal. Então, o que é que vai acontecer? O desemprego vai ser muito alto. E aí, o grande trunfo do país vai ser o agronegócio. O agronegócio que eu falo, também para deixar bem claro, não é só o grande produtor de boi Nelore, o grande produtor de soja. A agricultura familiar também faz parte do agronegócio. Então, vai ser a grande alternativa para o Brasil, vai ser o agronegócio, vai ser a produção agrícola. Então, isso vai acontecer um negócio interessante. O que houve o êxodo rural das pessoas saírem para as cidades, vai haver o contrário. O que vai acontecer? As pessoas não têm mais emprego no sítio, ou na cidade. Então eles vão voltar para o sítio. Isso vai ser um momento fabuloso, que nós vamos ter mais produção. Só para você ter noção, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo se alimentam dos nossos produtos agrícolas aqui do Brasil. E volto a dizer, tanto da soja que é produzido, como da carne do boi, como da hortaliça. Então, o Brasil, só para você ter noção, a cada 4 pratos do mundo, um é com nossos produtos, um é produto brasileiro. Então, o grande trunfo agora para o segundo semestre é o agronegócio. É ele que vai carregar o Brasil nas costas de novo, como já carregou várias vezes. Então, entra interessante. Ele sempre carregou o Brasil, o maior PIB do brasileiro. Quem segura o PIB brasileiro é o agronegócio. Então, essa produção agrícola, mais do que nunca, a educação agrícola é que vai ser essencial para levar a tecnologia ao homem do campo. E essa tecnologia faz ele produzir mais na mesma área, ter uma maior produtividade dentro da mesma área. Então, o que é que vai acontecer? O produtor de frango vai produzir mais em menos curto tempo. O produtor de leite, baseado numa tecnologia de uma ração melhor, vai produzir mais leite por vaca. Então, o produtor de milho, o produtor de frango, o produtor de açúcar, no qual nós somos excelência no mundo, hoje, só para você ter noção, porco, boi, frango, nós mandamos para todo mundo. Soja, açúcar, milho, nós mandamos para todo mundo. Nós somos excelência. E nós somos o único país com a maior capacidade de área arável, ou seja, a área que possa ser produtiva no mundo. E ainda com tendência a aumentar essas áreas. Então, você tem duas vertentes. Um lado, você tem maior produção por área, e a outra, nós ainda temos áreas. Não existe nenhum país no mundo que tenha capacidade de aumentar a sua área de exploração. Eu falo exploração, não é desmatamento na Amazônia, não é por aí. Eu falo porque a maioria dos países tem reserva de apenas 3%. Nós ainda temos 61%. Nós ainda temos reserva de 61%. Então, o Brasil tem tudo para ser o grande produtor mundial. Porque nenhum país consegue produzir alimento como nós. E o alimento, a indústria nunca vai conseguir produzir. Então, o que é que vai acontecer com isso? O campo novamente vai gerar emprego. Aquela pessoa que foi desempregada lá no sítio, ou lá na cidade, desculpa, na zona urbana, ele vai voltar porque o pai tem um terreno e ele tem que produzir para dar de comer, dar o sustento dos seus filhos. Então ele vai voltar para produzir milho, outro vai voltar para produzir uma horta, outro vai voltar para comprar umas vaquinhas e produzir leite. E aí, a coisa está tudo correta porque os bancos estão aí para financiar com baixa taxa de juros. Então, tem, primeiro, o desemprego, que isso é notório, isso é real, a falência dos municípios, infelizmente, e aí vem a coisa boa, os bancos incentivarem a produção. Porque aí, com a alta produção de alimento, no qual nós somos capazes de ter aqui no Brasil, tanto para exportação como consumo interno no Brasil, isso vai fazer com que haja uma carência de tecnologias. Haja uma carência de tecnologia. E isso é onde entra exatamente a educação agrícola. É onde você pega esse produtor no campo, não apenas em sala de aula, mas em trabalho de extensão. Você falou um trabalho fantástico de extensão agora. É trabalho de pesquisa e extensão. Mais do que nunca vai ter que marchar junto agora. Pesquisa, extensão e produção. Nossas pesquisas serem mais direcionadas
as nossas pesquisas sejam mais direcionadas à produção. Uma pergunta. Bom dia, somos senhor Potência Agrotóxicos, somos campeões em uso de agrotóxicos. O que o senhor acha? Antes de Acho você péssimo. responder, Caio, Eu acho essa questão dos agrotóxicos péssimos. Por isso é... Oi, desculpa. Antes de você responder, deixa eu só te falar. Tem gente do Rio Grande do Norte mandando um alô para você. Legal. Tá? E eu ia te... antes dessa pergunta aí do agrotóxico, tem uma outra pessoa falou que o governo federal não pode produzir dinheiro sem um controle público. Você tocou na questão da falência dos municípios. Então, eu queria que você pegasse esse gancho e falasse também da questão do agrotóxico. Ok. Quanto à questão de produzir, o que é que eu falei? A falência do município não tem alternativa. E ela vem, infelizmente. A falência do Estado também vem. O que é que ainda sobra no final? Lá na outra ponta, e até mesmo você que é advogado sabe isso, lá na outra ponta tem um governo federal que tem o poder de produzir. Eu não falo no ato irresponsável e sair produzindo dinheiro e jogar. Eu só falo que entre fome e um trabalho organizado de produção, mesmo que se individe, mas é produzir. Entre a fome e produzir dinheiro, é produzir dinheiro. Mas aí eu sei, entendo desse negócio. E a pergunta quanto ao agrotóxico foi sensacional a pergunta. Eu achei corretíssimo. O país usa muito agrotóxico. E isso é maléfico. Isso é maléfico, tanto porque eu chamo sempre o agrotóxico, ele também é homicida, ele mata também o homem. E quando eu falo em pesquisas, altas tecnologias, exatamente para que você não tenha uso excessivo do agrotóxico, se possível, nem use o agrotóxico. Porque, vejamos, o agrotóxico, a gente vê ele maléfico só na questão do mal que ele faz ao meio ambiente e também o mal que ele faz ao ser humano. Mas também ele eleva o custo de produção. Então precisa de tecnologias para que não se use o agrotóxico, porque também quando se usa o agrotóxico, além da questão do meio ambiente e a questão ecológica, ela também é custo de produção. É caro, porque você pagar para usar o agrotóxico é caro, tanto a mão de obra como a mecanização, como também o produto agrotóxico, além de ser maléfico, ele é caro. E ele eleva o custo de produção. Então o que é que precisa? Estudos, pesquisas, tecnologias que cheguem ao homem do campo, exatamente para que não use o agrotóxico. Então quando você pesquisa uma planta resistente, você pesquisa uma planta e deixa ela resistente a determinado tipo de doença, você deixou de usar o agrotóxico. Quando você, por outro lado, quando você pesquisa um trabalho de rotação de cultura, você deixou de usar o agrotóxico. Você está entendendo? Não vamos ser, eu sou contra o agrotóxico, mas a gente tem que ter para o produtor dizer, olha, você não usa agrotóxico, mas também não pode simplesmente você dizer que ele não usa e não tem uma alternativa, porque ele tem que produzir. Então, essa tendência, olha, não usa agrotóxico, mas se você plantar com rotação de cultura, ou com consorciamento, ou com plantas resistentes, ou determinadas tecnologias, aí sim você diminui o uso do agrotóxico, você diminui o custo de produção, e toda vez que você diminui o custo de produção, você aumenta o lucro. E aí o fantástico é que você vai ter lucro sem agredir o meio ambiente. Ok? Então, precisa sim de novas pesquisas para que você seja, tudo bem, contra o uso do agrotóxico, mas você leve alternativas para os produtores. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, a gente conviveu até ali dentro da Universidade Federal Rural, a gente sabe que a Embrapa desenvolve algumas pesquisas, né? E o Brasil, por exemplo, ele é, assim, um pesquisador e ele desenvolveu tecnologia de ponta nesse sentido, por exemplo, com relação à grama, né? O Brasil ele exporta esse tipo de tecnologia porque todo mundo usava defensivos agrícolas para, por exemplo, fortalecer a questão do milho e soja, e a Embrapa, por exemplo, desenvolveu a partir do próprio nitrogênio, da própria absorção do nitrogênio pelo rizoma, pelas raízes, e aí você tem que a própria natureza, ela tem mecanismos de autodefesa, de criar possibilidades, e a gente descobre isso através de quê? Através de pesquisa. Então é importante incentivar dentro das universidades esse viés de pesquisa
as escolas, os institutos de educação, os institutos federais, que foi uma iniciativa brilhante, se espalhou pelo país, a gente tem que desenvolver também nas pessoas, nos estudantes, naqueles que estão ali dentro de sala, não há simplesmente a necessidade, eu falo isso sempre para meus alunos, não há necessidade de você estar aqui aprendendo alguma coisa que vai gerar sua própria vida. Mas quando você se envolve dentro das atividades institucionais de educação, você pode vir a ser um pesquisador. Isso vai beneficiar, sabe, o mundo, porque o Brasil exporta tecnologia de pesquisa. Então, quando você tem aquele estudante que às vezes ele tem esse perfil, a gente que é professor tem que incentivar, a gente tem que desenvolver nele essa capacidade de busca e de criar soluções, porque nós professores, a gente lida o tempo inteiro com potencial humano, né, nessa fase de adolescência, jovens, assim, que eles são muito perspicazes. E eles, até por conta dessa tecnologia que eles têm acesso, eles têm soluções, às vezes, brilhantes, coisas que a gente já dá uma volta no mundo, eles já vão em linha reta, vai por aqui, que por aqui resolve. Então, acho que a gente também tem que incentivar a pesquisa, né, tem que incentivar esse desenvolvimento e saber que o uso da tecnologia, seja maquinário, para poder, ou então até para pesquisa propriamente dita, ela só tem a nos ajudar. Agora, essa questão dos agrotóxicos, eu sei que o Brasil é campeão disso, né? Até existe uma linha, né, governamental que fala que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas. Não importa, mas até amor de mãe demais faz mal, né? Porque a gente tem que ter essa medida de utilização. Né? Então, é como você falou, não adianta dizer não dá para usar isso, não dá para usar aquilo, mas você não dá as alternativas, você não ensina, você não educa, você não mostra quais são as alternativas. E não possibilita que as mentes desses estudantes possam criar novas alternativas. Então, a educação, ela está aí para isso, é para dizer assim, olha só, não está bom assim, não. Pensa num jeito da coisa ser diferente e melhor. Dá uma ideia. São dois pontos a serem criticados, que eu sempre levanto essa discussão. Primeiro, os agrotóxicos. Segundo, a adubação química. São dois maus que acontecem na agricultura. Mas, para isso, eu tenho que levar para o produtor exatamente alternativas. Eu tenho que dizer que ele não use o adubo químico, tanto pela questão de um risco do solo, de uma agressão ao solo por esse produto químico, como também para o custo. Eu discuto muito questão de custo de produção. Então, quando eu uso... Olha quem está aqui com a gente, Kael, Celso. Meu irmão Celso, saudade, meu irmão. Aquele irmão fantástico, aquele abraço no coração, meu irmão. Então, Catius, Francis, quando eu falo da questão da adubação química, que ela é ruim, porque ela polui, porque ela vai para o lençol freático, mas eu preciso também fazer chegar ao homem do campo que, se ele não usar o adubo químico, ele tem uma adubação orgânica. E aí eu tenho que mostrar a ele que eu, através da adubação orgânica, eu deixo a minha terra mais fértil, eu tenho plantas mais saudáveis, eu tenho plantas sadias, e plantas saudáveis, plantas sadias, tendem a serem menos atacadas por doenças e pragas. Então, eu tenho, através da educação, pesquisa, educação e extensão, levar ao produtor alternativas. Eu tenho que explicar a ele que, se ele não usar agrotóxicos, ele tem uma alternativa, por exemplo, de plantas resistentes, de controle biológico. Vamos estudar mais controle biológico, vamos pesquisar mais controle biológico, mas também vai ter que acontecer uma revolução nas pesquisas, que muitas pesquisas hoje nas universidades, nas Embrapas, que eu sou fã das Embrapas, para mim é um órgão digno em todos os respeitos, mas a gente tem que fazer também essas pesquisas chegarem ao campo. Não adianta a pesquisa ficar dentro da universidade, ela não serviu de nada. Se você pesquisa e essa pesquisa ela não chega ao produtor, você não fez nada. Infelizmente, o país, a gente observa muitas das pesquisas não chegam ao campo. E se chega, só chega para o grande. Então, o que é que precisa? É um trabalho de extensão rural com mais qualidade. Porque está cheio, nas universidades, nas estantes das universidades, está cheio de pesquisa. Mas essa pesquisa precisa ser estimulada para que ela chegue ao campo. Eu acho que agora, a partir dessa pós-pandemia, as universidades, as Embrapas, elas precisam exigir mais que essas pesquisas sejam colocadas em práticas.
Porque toda pesquisa, se ela não atingir o homem do campo, se ela não chegar ao homem do campo, e o agrotóxico entra também nessa linha, ela não tem sentido. Então, volto de novo, o Brasil é a grande potência na produção de alimentos, é quem vai carregar o país nas costas, precisa mais pesquisa, mais extensão dentro da educação agrícola e chegar no campo fazendo uma revolução agrícola e também com uma adubação orgânica, sem uso de agrotóxico. E aí é o que precisa. O Brasil se manter, porque vai ser alternativa. O índice de desemprego vai ser muito grande. E quem vai segurar realmente o país vai ser exatamente a questão do agronegócio. Mas volto a dizer, o pessoal tem uma maneira, quando a gente fala no agronegócio, só enxerga como grande. Mas não, o agronegócio também. O produtor da agricultura familiar, ele faz parte de uma cadeia que faz parte do agronegócio. Aquele que planta o seu feijãozinho numa rocinha, ele também faz parte do agronegócio. Eu quero registrar aqui que a gente está aqui com o Clodoaldo, que a gente está aqui com a doutora Cláudia Brumoté, que é uma advogada trabalhista aqui do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Tem muita gente passando pela sala, a gente sabe que esses momentos, né, das lives, eles estão muito disputados, todo mundo está fazendo live, todo mundo está, né, disputando esses momentos, mas eu agradeço a cada um de vocês que está aqui. Quero dizer que a gente já está com 36 minutos, que é a hora daqui. Deixa eu vender minha sardinha também. Deixa eu vender também. Falando em live, todo mundo fazendo live, nós trabalhamos com o Instituto, eu e meus 3 irmãos, nós trabalhamos com o Instituto, chamado Instituto Pissarra Rocha, e esse Instituto ele desenvolve trabalhos aí para ajudar as pessoas. Então, falando em live, nós temos também uma banda de forró pé de serra, que nós vamos estar dia 28, a partir das 17 horas, fazendo nossa live. Então, vocês aí que estiverem ouvindo, é só entrar, Grupo Matulão, Cutuca Burra, e vai ser a live quinta-feira agora. Eu vou pedir para daqui a pouco, quando a gente finalizar, você repetir tudo, tá? Ok. Eu vou te tocar em 2 pontos para a gente, nessa fase final aqui da nossa live, para a gente focar. Quando você fala de agronegócio, que é uma visão errônea que as pessoas têm, que acha que agronegócio está sempre ligado às grandes propriedades, à tecnologia extensiva. Eu sempre explico isso dentro de sala de aula, até porque eu dou aula de direito agrário. Agronegócio é um negócio ligado a qualquer tipo de atividade agro. Seja ela, inclusive, e aí quando eu falo do trabalhador da agricultura familiar, a gente tem que lembrar que a lei, ela contempla outras atividades. Ela contempla o pescador artesanal, ela contempla o extrativista, o silvicultor, o indígena, o quilombola, aqueles que fazem atividade familiar e dali retiram o seu sustento. Então, às vezes, a gente esquece esses pequenos grupos. E são grupos que vivem essencialmente desse tipo de atividade. Aí você fala, mas eles não têm aquele aporte econômico, eles não têm aquela quantidade de maquinário e tecnologia, eles não trabalham com exportação. Não estamos falando disso. É como se fosse uma linha, e entre o mínimo e o máximo, tudo isso é agronegócio. E tudo isso compõe essa rede de sustentabilidade, sustentação do país em termos de alimentação. E algo que é muito importante se ligar e se dizer é que produtividade e produção são 2 conceitos diferentes. E quando a gente busca agregar tecnologia a todo esse agronegócio, seja do mínimo ao máximo, do micro ao macro, do pequeno ao grande profissional dessa área, porque são todos profissionais, eu lembro sempre, atividade rural é uma profissão, eu lembro que a gente está tentando levar com que aumente a produtividade, porque é isso que acontece na Europa. Você tem pequenos espaços com alta produção em menor área. Maior produção numa menor área. Exatamente. Então, você tem o resultado final potencializado porque você tem um uso adequado, muitas vezes, de uma tecnologia e de projetos de extensão que saíram do papel, saíram das estantes, saíram das universidades e chegaram à ponta final a que se destinam de fato, ao trabalhador que está ali todos os dias. Então é importante a gente, tem alguém falando aqui, que as pesquisas de fato são importantes para todos
todavia, se fala muito em agricultura sintrópica, insumos são retirados de dentro do sistema, reduzindo o custo e produzindo comida saudável. Eu acho que o foco final é sempre esse. Exatamente, é esse o caminho. Franzi, você falou aí na questão do pesca, o cara que pesca o peixe e comercializa é agronegócio. O que precisa é organizar essa cadeia, porque em vez de simplesmente pescar, se ele conseguir um apoio que eu acredito que os bancos têm que apoiar, se ele consegue dar ração ao peixe para que esse peixe, num menor tempo, ganhe mais peso, em vez dele passar quase um ano para o peixe ter 1 quilo, se ele usa técnicas, manejo diferenciado com ração, ele em 6 meses ele tem um peixe com 900 gramas, 1 quilo. E aí, necessidade de uma organização da cadeia. Por que não todos os produtores de peixe se organizam numa associação? Você está entendendo? Então, o que precisa é a questão também de organizar essa cadeia de produção com menor custo. Exatamente. E uma organização nas cadeias. De repente, um produtor ele não tem mecanização, mas a associação, de repente, pode ter. Então, se faz necessário associativismo, isso tem que ser pregado dentro das pesquisas, mostrando resultados de associativismo. Organização, tirando o atravessador, é aquele cara que produz leite e vende o leite de R$1 no seu curral, e um atravessador leva para a rua e vende de R$2,50. Então, se de repente tivesse organizado, tirando a figura do atravessador, você teria um resultado melhor. Então, o que precisa o país vai precisar pós-pandemia, dentro do negócio agro, é exatamente dinheiro tem, os bancos têm dinheiro para emprestar, e é para ser emprestado mesmo, tecnologia através de pesquisas e organização. Então, eu acredito que não tem outra alternativa para o país. Não adianta você querer, não adianta o Brasil querer competir com a China na indústria. Não adianta. Nosso grande negócio, não que eu jamais vou dizer que fecha as indústrias, jamais. Mas eu não consigo ver a indústria estourar, principalmente agora. Então, o setor que eu vejo mais forte, que vai botar comida, vai botar alimento em todo o planeta, é o Brasil dentro do seu agronegócio. Então, se faz exatamente o mais necessário. Ouvi. Em termos legais, a gente teve em 2006 uma lei que organizou, né, a questão do PRONAF, que trata da agricultura familiar. Sim. E a gente vem tendo, né, orientações nesse sentido. A gente não está aqui para criticar, né, commodities, até porque o Brasil precisa desse tipo desses valores para a balança comercial, e eles são extremamente necessários, mas a gente sabe também que 70% do que vai para a mesa é de respeito à agricultura familiar, e a gente sabe que isso vem das pesquisas. Nós já estamos caminhando para o final, nós já estamos 43 minutos, e eu quero, além de agradecer ao professor Kael, eu quero lembrar que no dia 25 de maio do ano passado, eu estava em Volta Redonda, dando uma palestra sobre um segurado especial para a Previdência, que é o trabalhador rural da agricultura familiar. E foi um dia muito bacana, eu estive lá, estávamos doutora André Fontes, que é um desembargador, que esteve até na minha banca de mestrado, estava a doutora Suzani, que é uma advogada muito querida aqui do Rio de Janeiro, e já tem um ano que eu estive lá, quero mandar um beijo para toda a Volta Redonda. E quero dizer o seguinte, Kael, é muito importante esses espaços e essas discussões, porque a gente precisa relembrar e trazer à tona, porque parece, e eu sou muitas vezes dura nas minhas palavras, porque eu falo para as pessoas pensam que o campo não pensa. As pessoas acham que o trabalhador... Existe até um jargão popular que fala assim, nossa, mas fulano, você tem que trabalhar as pessoas com urbanidade, como se o rural fosse símbolo de ser tosco, ser grosso, ser bruto, você tem educação, né? E não é nada disso. A gente chega numa casa na roça, a gente é convidado para tomar um café, a gente chega e senta, a prosa é boa, né? Eles já te dão, falam, pernoita, fica aí, vai amanhã. Quer dizer, se tem alguma coisa... Com a pureza, né? Com a pureza, que ainda existe essa pureza. Carinhoso, a
a gente encontra nesses lugares. Eu tive a oportunidade ontem de estar numa região que era mais afastada. Estive dentro da casa de uma pessoa que nunca viu a gente. Entra, pode entrar, todo mundo de máscara e ele tranquilo. Uma serenidade, um amor, como deveria ser, né? E ainda se diz que urbano é quem está na cidade. A gente mal fala com o vizinho do elevador, né? E não é assim, né? Então, eu queria te agradecer muito por você ter estado aqui. Quero pedir que você volte. Quero pedir que a gente pense no encontro com a educação agrícola, lá na universidade. Com que certeza. A gente traga todas as mentes que participaram daquele mestrado e das outras turmas também. Que a gente promova um grande encontro da educação agrícola ali do PPGEA, com todas as turmas, não só a nossa turma, mas que a gente pense um encontrão mesmo para a gente discutir educação no campo e aproveitar que cada um é de uma área. Eu sou do direito, você é da licenciatura, o outro é da zootecnia, o outro Bruninha trabalha com cavalos, com educação física. Vamos juntar todas as mentes e fazer um excelente encontrão, sabe? Tipo, o encontrão da década, desde todas as turmas do PPGEA. Que a gente possa pensar nisso, e eu quero te agradecer muito. Quero te pedir para você repetir a questão do Grupo Matulão, repetir as suas redes, tá? Tem alguém falando aqui que a família dela é produtora em Varriçai, na região do Vale do Café, produtora de café. Olha que bacana. E eu quero trazer também aqui que você fale, além disso, que você fale para os seus alunos, para eles, de repente, que não puderam assistir essa live, se eles podem assistir depois. E eu quero te perguntar se a gente pode colocar no YouTube. Deve. Tá. Então, queria também pedir que você me mande, se você tem como me mandar, para eu colocar também no grupo de WhatsApp. Para ser uma atividade, o resumo da reflexão. Primeiro... Então, vamos... você está com a palavra para a gente finalizar e depois eu tenho que tentar fazer uma foto. Gente, se alguém conseguir fazer uma foto boa, porque o Cael está meio embaçado aqui para mim, um beijo grande aí pro Rio Grande do Norte. Estão pedindo para você mandar. Cael, quando você for se despedir, manda um beijo aí pro Rio Grande do Norte. Tá? Pessoal, mandar logo agora um beijo no coração desse povo tão maravilhoso que é o povo do Rio Grande do Norte, povo fantástico. E Ed France, lembrando que dia 28, ou seja, quinta-feira, sintam-se todos convidados para a nossa live beneficente, que vai ser a partir das 17 horas. Banda Cutuca Burra, Grupo Matulão. Então você vai no YouTube, vai ser por YouTube, você vai no YouTube, bota Grupo Matulão, Cutuca Burra, e participa da nossa live. Franz, queria te agradecer verdadeiramente do coração pela presença, pedir a Nossa Senhora que com o manto sagrado possa proteger todos os seres humanos do mundo que está passando por essa dificuldade. É um momento muito difícil, que Nossa Senhora proteja todos os pesquisadores, aí vem também pesquisa, para que já consigam achar essa vacina para esse mal que está destruindo tanta gente, e que Nossa Senhora ilumine os pesquisadores, ilumine as pessoas que têm que estar no pelotão da frente, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, então que sejam protegidos por Nossa Senhora e que seu filho possa ajudar todos. Ed France, que Deus te ilumine, um beijo no coração, obrigado a todos que estiveram participando, foi muito gratificante e quero voltar. Calma aí, não acabou. Calma aí, eu quero te mostrar isso aqui, a nossa garrafinha. Aquela nossa garrafinha do Espírito Santo. Quero te mostrar isso que Bruninha trouxe, mandou pra gente, né? Que legal. E quero te mostrar, Celso, minhas sementes estão esperando uma terra ainda que eu ainda vou plantar. Semente de girassol. Símbolo da educação no campo, o girassol está aqui, está guardadinha, eu vou plantar. Foi com grande carinho que o Celso deu para a gente. E a gente tem 3 minutinhos. Você consegue falar uma poesia para a gente? Seu doutor, em outro dia, basta mercê precisar. Eu sou seu criado às suas ordens na Serra do Jatobá. Pros almoço tem galinha, tem coalhada para jantar, água cheirosa de tanque para adormecer se deitar, leite quente e o pé da vaca quando de amanhecer, café torrado no caco, quase gosto de beber, para adormecer fazer lanche, média abelha com farinha, e tem da fonte milagrosa, água fria na quartinha, para adormecer se deitar, uma rede bem aivinha,
mas leve também sua mulher, porque lá só tem a minha. Obrigado, obrigado, Ana de França, obrigado a todos, que Deus ilumine. Espera aí que eu vou tentar fazer uma foto. Tá meio embaçado ainda. Tá meio embaçado, né? Se alguém fizer uma foto melhor, por favor, mande para mim pelo direct. Sigam o professor Kael, tá? Sigam ele. E eu vou pedir para todo mundo aqui para frente só marcar a live depois das 5, tá? Porque 5 horas todo dia tem uma live. E que não seja quinta-feira. E que não seja quinta-feira agora. Quinta-feira agora, todo mundo aí ligado. Grupo Matulão, Cutuca Burra. E vamos todos participar do puro e autêntico forró nordestino. E ainda vamos estar ajudando. Todo o material arrecadado será destinado ao Hospital do Câncer, ao Hospital de Oncologia de Barbalha, a IACC, que é a Casa de Caridade, e também a pessoas carentes. Beijo no coração de todos. Obrigado. Ajudar, tá? Um beijo Felicidade. Grande. Muito obrigado. Foi um prazer.